Olá, irmãos, uma alegria poder retornar a este culto e a este contato com os irmãos através da mídia. Uma alegria poder adentrar os lares dos irmãos, se bem que não possa ver os irmãos, mas os irmãos estão vivendo. Uma alegria muito grande esse momento quando podemos nos comunicar. Estamos em nosso culto de oração e eu gostaria que os irmãos estivessem lembrando, né, dos queridos irmãos de nossa igreja que estamos saudosos deles. Alguns em idade de risco, que não podem estar em contato, fazer contato conosco, mas que os irmãos estejam lembrando, né, e orando por eles. Também continuem orando pela turma que está aqui, nos bastidores, trabalhando semanalmente para que possamos entrar em contato com os irmãos, para que a vida administrativa da igreja possa continuar. Coloque esses queridos em seu rol de oração e continue falando com o Senhor sobre eles. Também pedimos que os irmãos orem pela nossa denominação, a Convenção Batista Carioca, Convenção Batista Brasileira. Há muitos problemas a serem sanados, resolvidos. As nossas instituições, o Colégio Batista, o seminário, enfim, estejam colocando diante do Senhor, em especial aqueles que estão com responsabilidade nos ombros de conduzir essas organizações em nome do Senhor. Somos parte do reino de Deus na terra, somos uma célula do reino de Deus na terra e precisamos estar atuantes e bem atuantes. Que os irmãos estejam, portanto, orando. Irmãos, quanto à nossa situação aqui, alguns irmãos têm perguntado sobre a volta do culto presencial, alguns têm reclamado, têm apontado outras igrejas que já estão voltando. Nós estamos caminhando com passos firmes. Estamos planejando, na verdade, no próximo primeiro domingo, o culto presencial com a ministração da ceia do Senhor pela manhã. E o nosso pensamento inicial é voltarmos ao culto presencial sempre no domingo pela manhã. Não a escola dominical, a reunião das classes, não. Vamos esses grupos menores em espaço, em ambientes menores, não. Mas o culto presencial, aconselhando os irmãos de risco a não se aventurarem, né? Permaneçam ainda aguardando um pouco mais, já estamos caminhando para o fim dessa agonia, e que os irmãos não aguardem, mas já queremos voltar para pegar o ritmo. Então, os jovens, os irmãos mais novos, nós estaremos orientando. Amanhã eu terei uma reunião online com os diáconos para acertarmos detalhes e pedir a ajuda deles para estarem conosco nessa volta e ajudando-nos nas coisas práticas que terão que acontecer. E, enfim, no culto de domingo, no próximo domingo, na escola dominical de sábado pela manhã e no domingo, nós estaremos passando mais e melhores informações para os irmãos. Que Deus possa, portanto, estar abençoando a todos e permitindo-nos um regresso com muita alegria. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de, como agência do teu reino, estarmos ativos aqui na nossa cidade, no nosso bairro. Te agradecemos por esse tempo, Senhor, quando nos recolhemos, porque podemos vislumbrar novas fronteiras que a igreja pode alcançar. E, por esta razão, estamos indo além dos limites de nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, com a mensagem da tua palavra. Nós não imaginávamos, ó Pai, essa oportunidade para a Igreja da Freguesia, mas chegamos a ela e nós louvamos ao Senhor pela oportunidade, o privilégio de falar para um público tão vasto, tão grande. Continue abençoando-nos, ó Pai, aqueles que temos a responsabilidade da palavra aqui,
para que possamos falar na autoridade do teu nome e sermos instrumento de bênção, Senhor, para revigorar o ânimo de tantos filhos teus e para uma palavra de salvação àqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador e podem alcançar esta bênção através da mensagem transmitida por nós em Cristo Jesus. Continue, Senhor, cuidando do teu povo. Nós te louvamos porque os teus filhos, membros desta igreja, estão abrigados, guardados, com lutas, com apreensões, com inseguranças até, mas nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua presença, pelo calor do teu espírito, pela certeza, Senhor, da tua ação em nosso meio. Pedimos, ó Pai, em favor daqueles irmãos que têm nos ajudado na secretaria, na manipulação dos instrumentos para essa transmissão, aqueles que participam cantando, tocando, pregando, ministrando. Senhor, nós te louvamos por essas vidas e pedimos a tua bênção sobre eles, nas suas necessidades pessoais, nas suas ansiedades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Desculpe. Irmãos, nós estamos tratando da doutrina do porvir, a vida além túmulo. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de lermos vários textos, e entre eles estou me lembrando agora de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. Também, na semana passada, na leitura dos textos, lemos Hebreus 9, 27, que diz que ao homem está determinado morrer uma vez, vindo depois o juízo. E aí nós fizemos um comentário na semana passada sobre o estado intermediário. Eu vou recapitular muito rapidamente, porque já passamos por este assunto. Os irmãos que não ouviram podem acessar, através do YouTube, a gravação da semana passada e poderão ouvir o estudo completo. Mas, para voltar ao fio da meada, vou fazer um ligeiro comentário sobre o final da semana passada e hoje, como prometi, estaremos falando sobre a volta de Jesus, a segunda vinda do Senhor. O estado intermediário é, portanto, um estágio entre esse tempo, entre a nossa morte, o nosso sepultamento e a nossa ressurreição. É esse tempo, esse espaço de tempo, esse estágio de tempo entre o sepultamento, entre a morte física e a ressurreição. Lembro ter dito na semana passada que tanto os salvos, os remidos, os crentes, os filhos do Senhor, aqueles que vão para as mansões celestiais, vão ressuscitar, quanto os perdidos, os incrédulos, os abomináveis, estes que estarão condenados eternamente ao sofrimento eterno, eles também ressuscitarão. Haverá, então, duas ressurreições. A primeira dos salvos, no arrebatamento da igreja, e depois a ressurreição dos ímpios e dos que morrerem ao longo do milênio, na ressurreição final, no dia em que todos nos reuniremos diante do tribunal para o julgamento no trono branco. Vou falar agora sobre a segunda vinda do Senhor, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não é só um marco, o centro da história da humanidade, o divisor do calendário histórico
entre antes e depois de Cristo. Ele é o centro da revelação de Deus aos homens. É o motivo da nossa fé, esperança no porvir. A primeira vinda de Jesus à Terra, cumprindo o calendário divino na plenitude dos tempos, nascendo conforme as profecias de uma jovem virgem, dividiu a história da humanidade em duas partes. Mesmo aqueles que negam a divindade de Cristo, que dizem não crer em Jesus como o Redentor enviado por Deus para resgatar a humanidade, mesmo estes são forçados a afirmar, situando as datas históricas em anos antes e depois de Cristo. Muita gente já ouviu falar em DC e AC. AC antes de Cristo. Então, uma referência histórica aos fatos acontecidos antes de Jesus nascer. E DC, fatos históricos da nossa história geral, acontecidos depois da vinda de Cristo. Então, até os incrédulos têm que admitir essa divisão, Jesus como o divisor da história. Jesus é o centro, o núcleo do plano de Deus para o resgate do homem. A história dos povos e nações está entrelaçada de profecias que se cumprem, que se cumpriram e tornam-se em fatos históricos. É a história da igreja cristã que relata a expectativa milenar dos crentes que estão se cumprindo em nossos dias, as profecias que se prenunciam à segunda vinda do Senhor Jesus. Eu vou voltar para explicar melhor esse ponto aí que meus pensamentos embolaram um pouquinho. A história dos povos e nações está entrelaçada de profecias que se cumpriram e tornaram-se fatos históricos com referência à primeira vinda do Messias. E a história da igreja cristã relata a expectativa milenar dos crentes que estão vendo se cumprirem em seus dias as profecias que prenunciam a segunda vinda de Jesus, a volta do Messias. A Bíblia ensina que a segunda vinda do Senhor Jesus será pessoal, física, visível. Podem ver lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. No livro de Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos a palavra dos anjos à igreja cristã reunida no monte no dia da ascensão de Cristo. Enquanto os apóstolos, extasiados, viam o Senhor sumir nas nuvens, por entre as nuvens, dois anjos, dois seres angelicais, em forma humana, estavam juntos dos apóstolos, se reuniram com os apóstolos e disseram: por que estás olhando para os céus? Jesus vai voltar, assim mesmo como vistes subir aos céus. Este relato está lá em Atos capítulo 1, versículos 1 e 10. Aos crentes da igreja em Tessalônica, Paulo, o apóstolo, disse que, ouvida a ordem do arcanjo e ao ressoar a trombeta de Deus, o Senhor voltará descendo dos céus, enquanto serão ouvidos brados de louvores, e todos os que tiverem sido sepultados e forem salvos ressuscitarão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Outra informação: Pedro, apóstolo, em sua segunda carta aos crentes da igreja cristã, ele também discorre sobre a segunda vinda do Senhor. E ele escreveu o seguinte: nós, segundo a sua promessa, isto é, a promessa do Senhor, aguardamos novos céus e nova terra, onde habitaremos em justiça. Por isso, aspas, recomendou:
enquanto aguardamos que tais coisas aconteçam, devemos viver de maneira irrepreensível, ter uma vida irrepreensível, imaculada, santa. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 e 14. Tiago, filho de José e Maria, meio-irmão, portanto, de Jesus, por carta, aconselhou aos membros da sua igreja a serem pacientes enquanto aguardavam a vinda do Senhor. Dizia ele: devemos ser fortes, pois a vinda do Senhor se aproxima. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 5 e 8. O tempo, o dia, a hora da vinda do Senhor Jesus, o momento em que o Messias virá, o dia do retorno de Cristo é segredo. A Bíblia não revela, não diz quando será. Há muitas especulações. Já li até reportagem, alguns anos atrás, de grupos, aspas, que se diziam evangélicos, marcando dia e hora para a vinda do Senhor. Mas a Bíblia não fala sobre esse dia, não diz sobre esse momento. Percebemos que se aproxima, mas não sabemos quando. Ao se despedir dos discípulos, antes de subir aos céus, os discípulos estavam curiosos como nós e queriam saber de Jesus quando ele retornaria. A resposta do Senhor foi: não vos pertence saber a data que o Pai estabeleceu por sua autoridade. Atos capítulo 1, versículo 7. Mas ide por todo o mundo, pregando o evangelho e sendo minhas testemunhas. Atos 1:8, Marcos 16, versículos 15 e 16. São momentos, esses dois versículos, esses dois textos, são informações do momento da despedida de Jesus, as últimas ordens e a ansiedade, né, com que estavam aqueles nossos irmãos no passado em relação a este evento, a volta do Senhor. Jesus ainda disse que quanto ao dia da sua vinda, ninguém sabe. Ele disse que nem os anjos nos céus, que a vinda dele será de surpresa, como foi a surpresa o dia do dilúvio, nos dias de Noé. Todo mundo tinha ouvido a respeito do dilúvio. Noé levou 120 anos construindo a arca. Então, todo mundo estava sabendo sobre o planejamento. Eu tenho impressão, não tem nada escrito sobre isso, mas a minha impressão pessoal é que a construção da arca virou até ponto turístico. As pessoas iam lá para ver uma enormidade, uma embarcação naquela época do tamanho de um navio, nesse nosso hoje, uma enormidade, né, de madeira. E Noé aproveitava a chance para falar sobre o dilúvio, para dar o aviso profético do dilúvio. Ninguém acreditou. Mas todo mundo sabia do dilúvio. Todo mundo sabia do dilúvio, todo mundo sabia da construção da arca. Estamos falando sobre a vinda do Senhor. Estamos dizendo que Jesus voltará. Estamos dizendo que os anjos que viram com os discípulos Jesus subindo informaram que ele voltaria da mesma forma. Ele desapareceu entre as nuvens. Ele aparecerá entre as nuvens, vindo sobre a terra com grande poder e glória. Muita gente não crê, tá bem. Vão ser surpreendidos, apesar de saber, porque o dia e a hora nós não sabemos. Desta revelação bíblica, o que aprendemos é que a igreja não tem que ficar ansiosa com a data. Não temos que ficar ansiosos com os tempos do retorno de Cristo, mas sim ficar alerta e ativa como igreja, fazendo o seu trabalho para não ser
surpreendida, inerte e dormindo. E como costumamos dizer aqui na PIB Freguesia, a igreja sou eu, então eu trago essa recomendação pessoal para mim e distribuo com os irmãos. Eu e vocês, não temos que ficar especulando sobre o dia, a hora, o tempo em que o Senhor voltará. Mas precisamos estar cientes disso, preparados para isso, com nossa bagagem espiritual arrumada. E, enquanto isso, devemos continuar como missão da igreja a pregar, anunciando ao mundo que Jesus está, sim, na iminência de voltar. A nossa mensagem como igreja ao mundo deve ser que só Jesus Cristo salva e que Ele está voltando para buscar os salvos. Na próxima semana, nós estaremos falando sobre a ressurreição e o juízo final. Eu recomendo aos irmãos que estejam lendo ali os textos que falam sobre este assunto. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15. Leia todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Texto de 1 Coríntios. Leiam todo esse capítulo 15, né, porque lá no versículo 52 há informação a respeito da ressurreição. Leia, porque nós estaremos trabalhando este assunto na próxima semana. A ressurreição e o juízo final. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo em Cristo Jesus, você que está interessado, ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, está querendo entender um pouco mais, procure entender rápido, mas eu espero que o Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua mente, a sua alma, fazendo entender essas verdades. E nós estamos aqui à disposição para ajudá-lo naquilo que for possível. Sobre este assunto, volta de Cristo, ressurreição, estado intermediário, o único livro autorizado, abalizado para tratarmos desse assunto é a Bíblia, a palavra de Deus. Qualquer outro comentário extra texto sagrado é anátema. Não aceitem. Mas busquem na sua palavra, na palavra do Senhor, na palavra de Deus, a sua resposta para as dúvidas que houver. Oremos ao Senhor para encerrar o estudo desta noite, esperando que vocês estejam conosco no próximo sábado. A nossa educadora religiosa estará iniciando um novo estudo, um novo livro da Bíblia, ministrando para nós. E no próximo domingo, o culto. O pastor estará pregando no culto da manhã. E nós esperamos a sua atenção, o seu carinho, a sua presença online, né? Presença em espírito, em oração, assistindo em casa. Eu disse que o pastor prega de manhã, no próximo domingo, mas teremos também o culto da noite. E nós estaremos informando no culto da manhã o pregador da noite no próximo domingo. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio deste encontro, mesmo que distanciados, cada um em seus lares, mas te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de usarmos esses instrumentos modernos para a ministração da Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que estamos vivendo. E mesmo, Senhor, nesses instrumentos modernos que estamos utilizando, nós podemos perceber quão próximo está a Tua volta. Eu fico imaginando, Senhor, a dificuldade dos apóstolos no passado.
apóstolo Paulo, escrevendo cartas em rolos para ministrar a tua palavra, para ensinar aquilo que o Senhor colocava através do Espírito Santo no coração dele. E hoje, Senhor, nós podemos nos utilizar de meios tão extraordinários, falar para países distantes, levar a tua palavra dessa forma tão maravilhosamente fácil, a distâncias inimagináveis. Pai querido, nós te agradecemos e pedimos que esteja nos despertando espiritualmente, para estarmos alertas, para estarmos acordados, para estarmos de pé e podermos ouvir o toque da trombeta, nos convocando para o encontro contigo. Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Oi, gente, vim aqui hoje no nosso Panorama Bíblico falar sobre o livro de Mateus. Bom, começando por quem foi Mateus. Mateus, ele foi judeu, publicano e coletor de impostos. O que era isso? Era um profissional que comprava do imperador romano o direito de cobrar impostos do povo hebreu. Mas isso era feito de forma corrupta e violenta muitas vezes, então eles eram odiados pelo povo. Mateus, ele foi chamado por Jesus ali em uma das suas passagens pela multidão, olhando ali Mateus, ele simplesmente falou, segue-me, e Mateus o seguiu. E isso foi seguido de uma palavra muito profunda de Jesus, dizendo que ele veio para os pecadores e não para os justos. Ele veio para os doentes e não para os sãos. O livro de Mateus, ele é voltado para o ensino e para o culto cristão, foi direcionado aos judeus, por isso ali ele traz muitos rituais e leis judaicas, porque tinha esse público específico, e trouxe a missão que Jesus deixou para nós, que foi evangelizar, batizar e discipular. Que você tenha uma excelente leitura desse livro e possa ter um grande aprendizado na sua vida.